É aquela história que eu já contei 1 milhão de vezes, mas eu gosto de contar ela sempre porque ela é boa. A história é boa. Eu estava nos Estados Unidos, numa festa de virada de ano. Era novo. E aí eu estava numa casa que tinha muitas crianças, tinha muita gente na casa. Era uma festa de virada de ano, era tipo um pré-réveillon. Era um réveillon, acho. Eu não lembro agora, também já tem muitos anos isso. Mas eu acho que era um pré-réveillon. E aí tava todo mundo lá naquela casa, e a casa tinha cachorros e crianças. Eu era muito novo. E eu tava lá, comendo um hot dog, comendo um cachorro quente, apoiado na parede, comendo um cachorro quente, observando a cena, tava o pessoal conversando do meu lado. E aí um cachorro, eu reparei que um cachorro da casa, ele começou a circular a sala em círculos amplos. Você já ouviu essa história? Já contei essa história. Em círculos amplos. Depois em círculos cada vez menores. Depois em círculos cada vez menores. Até que eu reparei, todas as criancinhas da festa, elas estavam agrupadas no centro da casa, no centro da sala. Por que o cachorro fez isso? Porque ele é um cão pastor. Ele pastoreou as crianças. Para aquele bicho, para aquele cachorro, criança e ovelha é a mesma merda. Criança e ovelha, é nada mesmo. Criança, é peludinho, fica ali. Peludinho não, né? É fofinho, é igual uma ovelha. Ele olhou aquilo e falou assim, cara, isso é um tipo de ovelha. Eu vou pastorear essa bosta. Aí ele pastoreou. Aí mordia a canelinha das crianças de vez em quando elas iam. Olha que coisa olha que coisa curiosa. Eu estou na sala e o cão está na sala. Eu estou comendo um hot dog. Um cachorro quente. E o cão está fazendo o quê? O que o cão está fazendo? Ele está respondendo a uma provocação da natureza. Como se fosse assim, ó. Tem um mundo aqui. Você tem um mundo. O bicho é assim, ó. Quando ele vê certas densidades no mundo que imediatamente evocam uma resposta dele. O mundo pro cachorro é assim, ó. Ele é claro. O mundo é assim, ó. Tem densidades aqui. É como se o mundo assim, tivesse umas densidades. Essa densidade apareceu, ele executa. Essa densidade apareceu, ele executa. Essa densidade apareceu, ele executa. Né? Aquilo que você fala assim, não tira a ração do cachorro quando ele está comendo. Se ele viu uma mão puxando a ração, ele vai atacar. Todo mundo sabe dessa história? Isso não é 100% verdade. Mas está na cabeça de todo mundo. Né? O cachorro está comendo, não tira o prato de comida do cachorro, que ele ataca. É como se fosse assim, ó, tem uma densidade de mundo aqui que ele é obrigado a reagir diante disso. Ele reage. Sem se questionar. Como é que eu sei que cachorro não se questiona? Vaca não se questiona. Tatu-bola não se questiona. Porque você nunca viu um tatu-bola meio deprimido à noite, pensando assim, será que eu fui o tatu-bola que eu podia ter sido? Assim, eu não sei se eu exerci minha tatu-bolice hoje. É assim, não sei. Um tamanduá. Imagina um tamanduá, tinha um formigueiro ali, mas eu não sei se eu fui justo com as formigas. Elas tinham seu lar, né? E no final das contas eu enfiei uma língua ali e comia as formigas inteiras. O tamanduá vê assim, ó, densidade de mundo. Formigueiro é igual a língua dentro do formigueiro. Você está entendendo ou não? Isso é um mundo para o cachorro, isso é um mundo para o animal. Como quem diz assim, por que a filosofia falou com muita precisão, o homem é um animal racional e não deu esse atributo para os outros animais? Porque olha só, o homem, o que é o racional do homem? O homem, quando ele está no mundo, ele está olhando o mundo tentando completar. Eu vou falar isso mais precisamente lá para frente. O homem está sempre tentando completar o mundo, tentando entender o mundo. O mundo para o animal, ele vem pronto. Presta atenção no que eu vou falar. O movimento precipitado, o movimento num animal, ele é precipitado pelo mundo. O mundo precipita o movimento no animal. O animal, ele se move. O animal se move pelas densidades do mundo, não pela sua densidade interior. Como quem diz, o animal não tem um eu. O cachorrinho, ele tem uma individualidade, mas ele não tem uma primeira pessoa. Eu sei que vocês são mães de pet, não fiquem tristes comigo. Eu adoro o Toby também, eu acho ele lindo. O Toby realmente é diferente. O Toby é diferente.
Mas os outros cachorros, dos outras pessoas, esses outros são de um jeito assim, ó. Os outros cachorros, fora o Toby, eles não têm um nome próprio. Preste atenção. Você deu o nome pro Toby. Não foi o Toby que se... O Toby não fala, eu sou Toby. Ele não fala assim, ele não se apresenta na rua assim. Ele é só um chihuahua, cara. E de verdade, ele é um chihuahua igual ao chihuahua de Portugal do século XII. O Toby, o seu Toby do Brasil, século XXI, ele funciona igual a um Toby, ele reage igual ao chihuahua do século XII em Portugal. Você sabe como ele vai reagir. Olha que bizarro. Esse é o fenômeno dos cachorros. Assim, Ítalo, eu agora me casei e tenho 3 filhos lindos, são trigêmeos, né? E aí são lindos, a gente se mudou para uma casa muito bacana, então eu quero um cachorro de médio porte, alegre, que gosta de crianças. Fala, tá, então compra um Golden Retriever, compra um Labrador. Ele é idiota, ele gosta disso. Ele se dá bem nesse tipo de ambiente. Ele é bobo, alegre, grande e gosta de criança. Aí agora você é um gerente de RH da sua empresa. E você precisa também de um funcionário alegre, grande e divertido. E leal. Igual um labrador. Aí imagina que você vai na Red Hunter e fala assim, Red Hunter, eu preciso agora de um funcionário alegre, grande, leal e divertido. O que a Red Hunter vai falar pra você? Ela vai falar assim, então, cara, eu sei de uma... Tem uma cidade ali, Tatuapé. Tá, tem um lugar ali, Tatuapé. Não, tem um lugar ali, ó. Bento Gonçalves, só tem gente assim. Vai lá, pode pegar qualquer pessoa de Bento Gonçalves, que todos são assim, alegres, grandes, leais e divertidos. É assim, não? Não. A Red Hunter fala assim, cara, tu vai ter que entrevistar a galera, imaginar, testar, ver, e se não der certo, você demite. Não é assim? Funciona a empresa? Você não vai demitir um labrador, porque ele te atende, é sempre aquela porra. Você pessoaliza o labrador, entende ou não? Você dá afeto pro labrador e dá carinho, você pessoaliza o labrador. O labrador ele não vai se pessoalizar sozinho. O labrador não fala eu. O ser humano é diferente. O ser humano é o animal que não sabe o que fazer. Eu já disse isso antes. O ser humano é um animal que não sabe o que fazer. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Isso é profundamente humano. Se você soubesse o que fazer sempre em todo lugar, preste atenção, o teu motor não seria interior, seria o mundo. O mundo precipitaria uma sequência de respostas que você só poderia atendê-las, sem se questionar. A interrogação, questionar, interrogação. A interrogação é a forma do mundo do homem. A forma do mundo do homem é uma interrogação. O que fazer? O que fazer? Não sei o que fazer. O mundo para o cachorro não é assim, o mundo para o gato não é assim. O gato reage. Crianças que parecem ovelhas se apresentam, ele pastoreia. As crianças se apresentaram, o cachorro vai pastorear. O ser humano como faz? Pô, Ítalo, aí depende, né? Eu sei que depende. É nesse sentido que a gente fala claramente, e dá pra gente falar claramente isso, eu sei que vai chocar alguns de vocês, sobretudo quem tem uma certa formação. Deixa eu falar o seguinte, como é o nome desse senso de orientação dos animais? O que é isso? O mundo, exato, o mundo está lá, o mundo tem uma densidade que precipita uma resposta. É como se fosse uma conexão muito direta. Presta atenção, a conexão da árvore com o vento, ela é diretíssima. Ela não é mediada por um movimento interior. O mundo movimentou a árvore, não é? O cachorro não é bem assim. Quem se movimentou foi o cachorro. Mas ligado diretamente pelo mundo. O mundo tem uma conexão direta com a vontade canina. A vontade canina, ela não é pessoal. Ela é do mundo. É isso mesmo, assim, ó. Por que a gente sabe que é isso? Porque todos os cachorros respondem iguais. Entende? É claro, você pode... O cachorro... Olha só, lembrou do cachorro. O cachorro é um bicho muito diferente. Ele pode ser treinado pelo homem. Se não há influência humana no cachorro, ele é só um cachorro. Olha que bonito isso. A gente é tão bizarro, a gente é tão pessoal que a gente consegue adestrar bichos. Ou seja, você consegue transmitir algo da tua inteligência, da tua vontade pro cão. Mas um cão selvagem, ele é um cão selvagem.
Isso é muito bonito. Isso um cachorro. Agora, você pega os animais inferiores, uma aranha. Né? Uma aranha. Uma formiga. Há quem diga que pode adestrar a formiga, mas assim, é um adestramento diferente. Você não consegue introjetar na formiga. Você toda hora tem que ficar agindo sobre ela. Você não adestrou, você entendeu como ela funciona, é diferente. Você entendeu as densidades de mundo que fazem com que ela funcione. O cachorro é a mesma coisa, você entendeu as densidades de mundo que fazem com que ele funcione e você coloca nele. Dito de outro modo, isso só prova o que a gente está falando desde o início. Você adestra um cão. Você adestra uma criança? A gente chama adestrar, né? O que é o adestrar o cão? Assim, ó, eu entendi as densidades de mundo que precipitam reações caninas e coloquei nele essas coisas. Eu sei dispor o mundo de certo modo que essa resposta é feita sem muita dificuldade. E ele fica adestrado, o cachorro. Você educa. Só que educar não, é adestrar. Uma criança é assim? A criança é assim, ó, caralho, eu vou ter que falar isso quantas vezes? 1000 vezes? Mas será possível que eu tenha que falar 1000 vezes para você aprender isso? Vai. E eu não vou aprender. É isso aí, uma mãe que fala assim, mas não é possível, eu tenho que falar isso 1000 vezes, ele não entende. Eu sei, meu filho, olha pra você. Você é um adulto, e quantas 1000 vezes você falou assim, eu preciso levantar da cama na hora. E você não levanta. Eu não posso comer carboidratos com esta quantidade que eu como. E você come. Você tá vendo? Você é um adulto, hein? Não há meios de te adestrar. Graças ao bom Deus. Você não é tiranizável em essência. Você só é tiranizável na periferia. Se eu tivesse técnica de adestrar um ser humano, o ser humano seria um bicho dotado à tirania. O homem sempre pode se livrar da tirania, por quê? Porque nele tem um princípio chamado liberdade. Ao passo que no cão, o princípio que o rege é o instinto, o princípio que rege o homem é a liberdade. Ora, no mesmo ambiente terrível, vamos imaginar o ambiente mais terrível do nosso tempo contemporâneo, os campos de concentração. Um campo de concentração ele é capaz de produzir. Presta atenção aqui, ó. Não é para você julgar, tá? É só para você ouvir e depois você julga se você quiser. Então, esse dia estavam me contando da história de uma mãe e era assim, ó. No campo de concentração, se você entrasse grávida ou se você engravidasse no meio do campo de concentração, que era mais difícil acontecer porque tinha separação, né, por gênero, por sexo. Se você engravidasse no campo de concentração, eles matavam a mãe e o bebê. E às vezes no próprio ventre, assim que nascesse. Então, eu estava me contando a história de uma judia que entrou grávida e ia dar à luz. Quem foi contar essa história? Foi o próprio cara que fez isso. Então, tinha um menino lá que soube disso e chamaram o menino, era um judeu também, que ele era quem cuidava do lixo do campo de concentração. E aí, no dia que a criança ia nascer, as amigas da mulher, né, da gestante, fizeram um parto em silêncio, pegaram a criança, mataram a criança, deram para esse menino esconder a criança, o corpo da criança. Porque se soubessem que a criança tinha nascido, iam matar a mãe também. Tá? Assim, é uma mulher que matou o próprio filho. Essa é a história. Bem, foi isso que foi feito. Falei, tudo bem, Ítalo, mas ela estava protegendo a própria vida. Presta atenção, você sabe o que aconteceu com essa mulher 2 dias depois? Ela foi morta, do mesmo jeito. Porque ela estava no campo de concentração, cara. Você está entendendo? Que não, ela morreu como assassina. Bem, que morresse como uma heroína. Desenhe uma história assim que faça sentido. Eu tô no campo de concentração, é óbvio que eu vou morrer, tá todo mundo morrendo. Eu não vou matar meu filho para durar 2 dias a mais, você tá entendendo? Eu vou dar de mamar e vou beijar meu filho, é o que eu vou fazer. Não. O campo de concentração é isso, ele turva a consciência, você não sabe o que fazer ali, é tudo muito bizarro. Você pode virar um animal. Tipo ela. Você tá entendendo? O medo turva a consciência e você mata o teu filho. É o fenômeno dos abortos, né, fora do campo de concentração. Em regra, não todos, né, mas em regra, assim, as mulheres jovens que abortam é o quê? Morrendo de medo da família, morrendo de medo de não dar conta, morrendo de medo do namorado abandonar, tava com medo do caralho, não sabe o que fazer, aborta a criança. A consciência está turvada, fez uma cagada. Né? Porque a história de todas as mulheres que não abortaram e ficam com o filho, puta, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi difícil, mas tá meu filho aqui, não é? Mas no campo de concentração ele é capaz de produzir esse tipo de coisa, gente comendo gente comendo o próprio filho.
né? Ou aquela cena dramática também, eu acho que tá no A Vida é Bela, tá num desses filmes. Os judeus escondidos atrás de um armário, uma mãe com a criança de colo, bebê, menos de 1 ano. A patrulha entra na casa, a criança dá uma tossezinha e a mãe nota que a criança vai começar a chorar. Imagina. Ela atrás do armário escondida, mais outras pessoas e um bebê de colo. Um bebê de colo, cara. O que a mãe faz com o bebê de colo? Ela tapa a boquinha do bebê de colo. Mas tapa o narizinho também. E a boquinha e o narizinho. Até os guardas saírem. E graças a Deus a criança para de chorar e de soluçar, porque morreu asfixiada. Ela matou o filho dela. O ser humano pode chegar nesses lugares assim, ó. Mas ao mesmo tempo, no campo de concentração, acontecem umas outras coisas ali, misteriosas também, estranhas. Pega a história de uma Irena Sandler, que não foi ao campo de concentração, mas ela estava ali arriscando a própria pele, salvando as pessoas. Você pega a história de um Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, sabe da história dele? Certa feita, 10 judeus fogem do campo de concentração, são capturados, e como exemplo disciplinar, para que ninguém mais tentasse fazer isso, eles escolhem aleatoriamente, executam esses 10 judeus e escolhem aleatoriamente outros 10 judeus para ir para um lugar simpático chamado cova. O que é a cova? Bem, são buracos na terra mesmo, com uma tampa em cima. Um buraco mesmo, assim, tipo um quartinho desse tamanho, assim, ó. Um quartinho desse tamanho. Sem janela, sem nada, com uma tampa em cima. Tipo um bueiro, um poço, né? Um fosso. No qual eles jogam 10 pessoas ali, tampam. É isso aí. E deixam lá. E aí, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, o coveiro inventariante entra, abre e olha para ver o que está acontecendo. Então, existiam lugares onde tinham assim, era um lugar assim, tinham 20 covas. Né? 10 pessoas em cada cova. E o coveiro inventariante vai olhando, morreu um. Às vezes tirava, às vezes não tirava. Deixa aí, depois eu tiro. Então imagina só, imagina você com 10 pessoas num lugar desse tamanho, tendo que defecar, tendo que ver as pessoas morrerem. Você vai conviver com um cadáver decomposto ali do teu lado por 5, 6 dias, porque o coveiro inventariante não tirava. Esse era um lugar cova, isso existia no campo de concentração. Então 10 judeus são escolhidos para levados à cova, para quê? Para deixar como exemplo. Aqui nesse campo de concentração não se foge. Um desses judeus ajoelha e começa a chorar, fala, não me leva para a cova, porque eu tenho família, tenho mulher, tenho filhos que estão lá fora, não precisam de mim. Se eu entrar lá, eu morro, eu não tenho chance de sair. Diante disso, um sujeito olha e fala, eu não tenho mulher nem filho. Pensa. E aí pede pro sargento, posso trocar de lugar com ele? Posso ir no lugar dele? Olha isso, cara. Ele sabe o que é a cova, você tá entendendo? Ele não entrou de inocente. Ele sabe tudo que ele vai sofrer. Então, o campo de concentração, ao mesmo tempo que pode produzir pessoas que assim, viram bichos, pode produzir heróis, santos. Isso é o que a gente chama de liberdade humana. Isso é o que a gente chama de liberdade humana. O ser humano não está condicionado. Diante do mundo, diante do que está acontecendo, diante da densidade do real, diante da densidade do cruel, diante da densidade da beleza, diante da densidade da esperança, diante da densidade do vento, das coisas que acontecem, eu ajo livremente, sem saber como. Eu não sei exatamente. Eu não tenho a resposta. Eu tenho a pergunta. E eu reajo diante dessa pergunta, com os recursos que eu tenho. A resposta, ela vai se tornando melhor ou pior conforme a tua maturidade, conforme a tua personalidade, que é o que a gente vai tratar aqui ao longo desse curso. Mas essa aqui é a questão, olha. De um lado, você tem um animal que age instintivamente, ou seja, a densidade do real precipita uma resposta estereotipada nele. Isso é o que a gente chama de instinto. O ser humano não age instintivamente, o ser humano não tem instintos. O ser humano tem a sua liberdade. Então, Maximiliano Kolbe, diante daquela densidade do cruel, diante daquela densidade, a crueldade na frente dele, a morte certa na frente dele, o sofrimento na frente dele, ele fala, eu posso trocar de lugar? Porque tinha uma outra densidade ali. Eram duas coisas densas diante dele.
um pai de família condenado injustamente, ele compara a vida dele com a daquele pai de família e fala, eu não sou pai de família. Tudo que está me esperando lá fora é o que está me esperando aqui dentro. Você está entendendo? O que me espera lá fora é o que me espera aqui dentro. Eu sou um padre só. Então eu posso exercer meu ofício na cova. Ele era um padre, Maximiliano Kolbe. Eu posso batizar as pessoas ali na cova, eu posso confessá-las, eu posso ensiná-las a rezar. Tanto faz. É o que ele pensa. O que me espera lá fora é o que me espera aqui dentro. Então, deixa eu trocar de lugar com ele. O sargento permite a troca, o Maximiliano Kolbe vai à cova, e tem um relato disso, né? O relato é bizarro. É duplamente bizarro esse relato. Por quê? Porque realmente aquele sujeito que foi trocado de lugar, ele sobreviveu ao campo de concentração, voltou e cuidou dos filhos. E morreu velhinho. Bizarro, né? E o Maximiliano Kolbe era estranho, porque o conselheiro inventariante diz, depois ele se converteu ao conselheiro inventariante. Ele não conseguiu mais exercer a função dele, porque ele começou a entrar naquele campo onde tinham, sei lá, 10 covas, e ele entrava lá, tipo, as pessoas estavam entoando cânticos gregorianos. O Maximiliano Kolbe ensinou as pessoas a rezar cantando, e aí era um momento de paz. Mas é muito esquisito, porque era o único momento da história que eu vi paz nas covas. E aí o Maximiliano Kolbe batizou todos os 10 que estavam na cova com ele. E aí o conselheiro inventariante ia entrando lá e via, um morreu, outro morreu, outro morreu, outro morreu, outro morreu, outro morreu. E aí passava assim, passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias o Maximiliano Kolbe vivo. Sem comida, sem nada. Vivo, ajoelhado, rezando. É bizarro, né? Isso é um homem. O homem é esse tipo de bicho. Estranho. Um homem é esse tipo de bicho. É uma diferença muito grande entre... Presta atenção no que eu vou falar. A diferença máxima que você pode conceber entre um labrador e outro é a diferença de uma beleza assim que não é muito diferente, né? Assim, esse labrador é muito bonito. Mas ele é muito parecido com um labrador muito feio. Esse labrador é muito saudável. Mas é muito parecido com um labrador doente. A diferença entre um labrador... Isso labrador, que é o bicho mais desenvolvido que tem. Labrador quer dizer cachorro, né? É o bicho mais desenvolvido que tem. A diferença entre um tatu-bola e outro, você não vê. É igual. Os tatu-bolas são igual. Os seres humanos, presta atenção, não é a aparência que é diferente. Que já começa isso daí. A aparência dos homens é muito diferente de uma da outra. A aparência dos animais é muito próxima. A cara de cachorro é a cara de cachorro. É muito parecido. Um bulldog francês é muito parecido com outro bulldog francês. São iguais, na verdade. Mas supondo que você diga assim, não, Ítalo, eu tenho uma super sensibilidade estética, eles são totalmente diferentes. Tá bom. Tá, cara, tudo bem, eu vou concordar contigo. Agora, as possibilidades de vida, olha só, aqui começa a nossa conversa. As possibilidades de vida de um cachorro são muito semelhantes às possibilidades de vida de um outro cachorro. As possibilidades de vida de um homem, olha só o tamanho. Para começar, você tem assim, um Maximiliano Kolbe, você tem uma mãe que mata seu filho, e você tem uma outra coisa mais bizarra ainda, você tem um sargento nazista. Você tem um Stalin, né? Você tem um Stalin, você diz assim, cara, eu mato gente. Qual que é a tua profissão na vida? Matar gente. Quantas pessoas você matou, Stalin? Lá, 50 milhões de pessoas. Essa é a minha profissão na vida, eu mato pessoas. Você tem um genocida. Eu tô falando que você tem uma Madre Teresa de Calcutá. Qual que é a tua profissão na vida, Madre Teresa de Calcutá? Limpar mendigo e cuidar dos outros que precisam. Então não vê isso em lugar nenhum, a não ser em gente. Não é? Por que isso acontece? Não importa a densidade do real. Não importa o que está na frente da pessoa. Você tem uma coisa dentro dela que é o sistema chamado interrogação. Chamado liberdade. Você pode ir para qualquer lado, cara. Para qualquer lado mesmo? Depende do teu horizonte de consciência. Se o horizonte de consciência é muito limitado, você vai ser estereotipado. Você vai parecer um chihuahua. Ó que tristeza. Ó que tristeza. As pessoas que chegam diante da vida, à noite sobretudo, e não se questionam sobre o que ela fez no dia, sobre o que ela assim... é sinal de saúde, hein? Estar incomodado com a própria vida. Só pra você saber disso. É sinal de saúde você olhar pra tua vida e falar assim, não sei se é isso que eu devia estar fazendo. Se essa pergunta nunca aparece pra você, sabe, você é um chihuahua. Você é um tipo de chihuahua.